Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PlenaCast. Isso mesmo, então hoje a gente está com o episódio número 13. Passamos os 3 meses de gravações aqui no estúdio do PlenaCast. E o PlenaCast patrocinado pela Vox. Para você que não conhece, a Vox é a maior escola de oratória, sabe da onde? Do Brasil? De Macaé? Da América Latina. Muito top. Você que não conhece, que você ainda não desenvolveu sua oratória, saiba que não é só falar em público. Isso vai muito além das suas raízes, dos seus princípios e te transforma como pessoa também. Então, acessa lá, Vox2U no Instagram, joga no Google que vocês vão encontrar muito mais sobre eles. E para quem não me conhece, eu me chamo Augusto Dias, eu sou mentor e hipnoterapeuta de profissionais que buscam sair, dar um basta na síndrome do burnout, que vem acometendo muitas pessoas aí nessa caminhada dentro do mercado de trabalho. E hoje estou aqui com 2 convidadas sensacionais que compartilham a mesma formação que eu. Então hoje o papo vai ser muito bacana, bem direcionado. Então a convidada de hoje, que está vindo pela primeira vez, ela é formada em hipnose clínica pela Omni, assim como eu também sou formado pela Omni. A Omni que é a maior instituição de hipnose clínica e desenvolvimento pessoal do mundo, muito top. Formada também em hipnose com o Lucas Naves, E com o Alberto Delisola, que tem foco em ansiedade, E também é coach pela Polose e atualmente formando em psicologia. Olha o currículo dessa daqui também, hein? E a gente tem a Anne, que está retornando ao nosso podcast. Seja bem-vinda mais uma vez, Anne. Seja bem-vinda, Lois. Obrigada. É um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre a hipnose e desmistificar um pouco, a hipnose. Legal. E aí, Anne? Boa noite a todos vocês. Boa noite para quem assistiu à noite, gente? Isso é gravado, Sou Anne Mancebo, sou hipnoterapeuta clínica. Estou aqui hoje para bater um papo com Loires, com Augusto, mas hoje a gente vai direcionar esse papo para falar um pouco mais da trajetória da nossa amiga Loires. Espero que vocês estejam aí ligados nas redes sociais. O meu arroba é Anne Mancebo, hipnoterapeuta da Loires. Loires.klein. E aí vocês seguem lá, gente, deixa lá o like nas publicações, tem muito conteúdo bacana pra vocês olharem. O do Augusto, eu não sei se você falou. Ainda não, mas é Augusto Dias OFC de oficial. E não UFC, a galera acha que eu luto de vez em quando, você quer ouvir rápido. Mas vamos lá, muito bem, sejam muito bem-vindas. Bem-vinda mais uma vez, Anne, bem-vindo. Também você, Loires. E pra gente começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu acho que vai ser muito legal hoje. É muito legal ter uma mesa que eu posso compartilhar com pessoas que estão na mesma caminhada, na mesma trajetória, buscando ajudar pessoas, transformar vidas, trazer um conforto ou talvez um desconforto para aquela pessoa que está ali na busca dela, do caminho dela. Mas antes da gente ser hipnoterapeuta, a gente cursou, a gente trilhou um caminho para a gente chegar onde a gente está. Conta um pouco, assim, da sua trajetória, como é que foi o seu início, quem era a Loires antes da hipnoterapia e como que você encontrou, como você buscou a hipnoterapia, ou como ela chegou na sua vida. Conta um pouquinho pra gente sobre isso daí. Então, a história é longa, Porque eu tenho depressão desde que eu sou criança. Uhum. E aí, na adolescência, com trabalho, com várias coisas que foram acontecendo, eu desenvolvi também uma ansiedade, então eu conheço os 2 polos, Uhum. E aí eu já fiz vários tratamentos, psicologia tradicional, várias psicoterapias, enfim, tratamentos alternativos, todo tipo de terapia. E a única solução que eu encontrei para esses 2 problemas que eu tinha foi a hipnose. Legal. E eu nem sabia que era hipnose, Porque eu procurei a terapeuta, 2 terapeutas que me trataram em tempos diferentes. E quando eu descobri que o que elas estavam fazendo comigo era hipnose, eu falei, caramba, que coisa legal, E a gente tem uma visão muito errada do que é a hipnose. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar e a conhecer realmente o que era a hipnose. Isso, só pra gente se adequar aqui, quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Tem quanto tempo atrás isso? Isso foi lá em 2016. Ah, legal, já tem um tempinho. Aí em 2019, 2018, 2019,
eu fui fazer o curso de coach da Polose. Eu fazia parte de um grupo de apoio a pessoas com ansiedade. A gente fazia estudos semanais e a gente ajudava aquelas pessoas ali. Que legal. Tinha, né, convidados, a gente chamava terapeutas para conversar ali com aquelas pessoas e fazia aquele grupo de apoio toda semana. E aí, naquele intuito de querer ajudar, né, aquelas pessoas, e eu já tinha sido ajudada, né, de alguma forma também por aquele grupo, e eu fui fazer o curso de coach, né, para tentar ajudar também, para auxiliar ali de alguma forma. Fiz o curso de coach pela Polose, mas eu não me sentia segura para atuar. Deixa eu só te cortar um pouquinho. Como é que foi esse curso de coach? O que você aprendeu lá? Qual foi sua visão dentro ali desse curso? E claro que você vai continuar a sua história e você tá falando que você não encontrou tudo o que você precisava ali. Mas o que você encontrou ali? Então, ali me deu muitas ferramentas práticas para me organizar, enfim, para fazer coisas muito práticas, assim, no sentido do dia a dia, né? Certo. Porque o trabalho do coach, pelo que eu entendi, que eu só fiz esse curso de coach, o meu único contato com o coach foi aquele, é uma coisa muito mais prática do dia a dia, não é muito terapêutico. Pelo que eu aprendi quando eu fiz a formação e me aprofundei, eu sempre falo que o coach, ele é uma ferramenta mais pragmática, com início, meio e fim, para te tirar do seu estado atual e levar para o estado desejado, assim como as terapias. Porém, existe uma metodologia, então te ajuda você se enquadrando dentro daquela metodologia, realmente, né, com qualquer coisa do dia a dia, fazer chegar até lá. Mas eu acho que é uma estrutura também fantástica, mas que, como você falou, muitas vezes não prepara o profissional para ir trabalhar com isso. A gente sente falta de algo mais para utilizar até essa moldura, vamos dizer. Porque a formação te dá as ferramentas, mas não fala assim, usa dessa forma, faz assim, assim. Até dá, mas acho que é aquilo que eu tinha até falado, no sentido de você até como profissional que está ali se profissionalizando, você tem também as suas questões, né? E muitas das vezes você não está no momento para se bancar como coach, eu vou fazer isso e vou chegar. Só que, exatamente. Só que o coaching, assim, por exemplo, hoje é muito comum falarmos de coaching em termos de professores de educação física, principalmente no CrossFit. Eles chamam de coach porque é uma palavra, né, em inglês, que quer dizer treinador, que a gente não deixa de ser um treinador, mas é um outro tipo de treinador. Mas, assim, você como profissional de educação física, se você faz uma formação em coaching, você dando um personal, que eu acho que é mais fácil, talvez, você atinge patamares diferentes. Exatamente. Qual que é o seu objetivo? Eu quero ganhar massa, eu quero emagrecer, então você consegue traçar aquilo com o cliente, fazer algumas provocações com ele. Então, mesmo assim, mesmo para qualquer outra coisa, como psicólogo também, ajudar a colocar uma coisa mais palpável. Entendi, legal, interessante. Enfim, vamos lá, continuando. Então, como a Anne disse, foi isso, eu não estava no momento pronta para aquilo. Então eu tinha todas as ferramentas na minha mão, mas eu não estava pronta para atuar com aquilo, e tinha também, naquela época, hoje um pouco menos, mas todo o preconceito com coach, né, toda aquela historinha de que, né, é balela, não sei o quê, e aí eu me deixei levar por aquele papo e guardei aquele conhecimento para mim. Certo. Comecei a praticar muita coisa na minha própria vida, né, então melhorei muito os meus resultados no meu trabalho, por exemplo. Nos meus estudos, eu consegui voltar a estudar. Eu comecei a faculdade de psicologia lá em 2010. E nessa época você trabalhava com o quê? Então, eu trabalhava na Petrobras. Caraca. RH da Petrobras. Maneiro. Trabalhei também desde 2010, que eu entrei na faculdade na Petrobras mais ou menos na mesma época. Show. E sempre trabalhei com essa área de administrativo, de RH, com pessoas. Trabalhei embarcada durante 3 anos. Os caminhos são meio parecidos, né? Tudo bem, coincidência pra quem não acredita em coincidência. Pois é. Aí trabalhei quase 9 anos na Petrobras, né? Entre embarcada e terra. Então, quando eu fiz o curso de coach, me abriu um leque assim de eu vou trabalhar com isso dentro da Petrobras. Então, eu vou desenvolver essas pessoas que eu tenho aqui na minha mão. Né? Eu vou levar esse conhecimento para bordo, eu vou levar esse conhecimento para quem trabalha comigo, para minha equipe. Legal. Então, que eu era chefe do meu departamento. Então, eu consegui fazer isso muito bem. As pessoas que trabalhavam comigo realmente deslanchavam no que eles tinham que fazer.
Mas eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, assim, no íntimo da pessoa, né? No emocional. Eu sempre gostei disso, assim, de ver a pessoa sendo transformada, assim, de dentro pra fora, né? E o coach eu vejo uma coisa muito mais, como você disse, pragmática. Muito mais de ponto A, ponto B, Perfeito. né? Início e fim. E não muito de mexer com sentimento, com emoção. E aí me veio aquela recordação lá da hipnose. E aí o meu namorado na época, hoje meu marido, ele falou, olha, se você tivesse que escolher algum curso pra você fazer, que você conseguisse começar a trabalhar hoje, nessa área que você gosta e que você quer trabalhar, o que você faria? E aí me veio na cabeça. Pergunta boa. Não é? Ele foi no Ele foi coach. Aí eu pensei, ou PNL, que era uma coisa que eu já achava interessante, que eu já tinha, né, estudado um pouco, ou hipnose. E aí ele então escolhe aí e vamos ver como é que a gente vai fazer isso pra funcionar. E aí a gente marcou férias para março de 2020 e fomos para São Paulo para eu fazer a minha formação em hipnose. Na Omni? Na Omni. Legal. Que foi a primeira. Cara, a formação lá é muito porrada, né, cara? É muito boa. E aí foram ali aquelas 2 semanas só de porrada mesmo, de técnica, vai pra rua e pratica e volta e transformação. Muito maneiro. Foi. E aí quando eu voltei, na verdade no dia da minha formatura, foi um dia antes do lockdown. Caraca, olha que doideira. Caraca. Foi loucura. A gente estava lá no meio da formatura, né? Todo mundo feliz da vida que estava se formando e tal, que ia voltar pra casa. Mas já falava de Covid? Não, já tava o Covid tava, rolando. Provavelmente estava burburinho, né? Ali já... não, já tava foi pós-carnaval, né? Foi pós-carnaval. Então aí, mano. O que aconteceu foi assim, a gente tinha passagem comprada pra voltar, mas ninguém confirmava se aquele ônibus ia sair. Tudo sendo cancelado. Essa época foi doideira, né, Foi loucura. Já estavam falando no jornal que ia fechar São Paulo, Rio, que não ia poder mais transitar, né? Porque São Paulo era o foco do negócio, eu tava lá e querendo vir pra cá. Eu sei que de última hora a gente conseguiu aquele último voo direto que tem, de São Paulo, Macaé. Sim. A gente conseguiu o último. Nossa, caraca. E a gente pousou. E já é raro pegar esse voo, né? A gente conseguiu o último voo daquele. Caraca. E assim, a gente pisou aqui e no dia seguinte eu tava fechado. Não, isso daí foi doido. Até tô lembrando aqui que em janeiro de 2020 a gente namorava no Mato Grosso, né? Minha esposa é do Mato Grosso. E a gente tava morando lá e a gente veio passar umas férias aqui no Rio. E a gente foi fazer um churrasco numa casa de uns amigos lá em Niterói. E tinha um amigo nosso, cara, de Taiwan. Olha que doideira. Que veio pra cá, tinha acabado de chegar no Brasil. Cara, ele chegou aqui, aí veio aeroporto, avião, papapá. Quando terminou o churrasco, 4 dias depois o maluco internado. Só que ninguém falava em Covid ainda, tá ligado? É uma gripe muito braba. Tu lembra disso? Janeiro era uma gripe muito braba, que não sei o que lá. Será que isso é virose? O maluco vai morrendo na marca lá. Que virose é essa, né? Coitado. Aí, quando foi no mês de fevereiro que começaram a falar do Covid, que aí que foi diagnosticar ele com Covid, só que ele já tava curado até, entendeu? Mas olha que doideira. Né? Esse início deve ter sido muito doido, né? E aí, como é que você fez depois? Guardou sua bolsinha de ferramenta? Junto com... Então, né? Já foi o primeiro baque ali. Eu falo que a minha trajetória foi só tropeço, um tropeço em cima do outro. Porque aí, assim, eu já tinha todos os meus planos na minha cabeça. Não, eu vou voltar das férias, eu vou pedir demissão, eu já tinha combinado com o Fábio, né? Eu vou vir trabalhar no Plenamente, acabou, fechou, vou dar palestra e vou atender meus pacientes, pronto, vou viver disso, acabou. Não vou mais trabalhar no Petrobras, acabou o Petrobras. Certíssimo. Mas foi só que não foi nem assim, né? Só que não. Mas Deus é tão perfeito que eu acabei sendo demitida. Logo um mês. Te deram empurrão. Deus fez assim, ó. Deus falou, você vai ser, você não quer não? Então essa rescisão aqui, ó. Vai pra casa. Eu fui mandada embora um mês depois, praticamente, um pouco menos, não sei. E aí eu falei, então vamos lá, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso funcionar, isso dar certo. A única alternativa que eu tenho é o plano A mesmo, vamos voltar pro plano A. E aí eu vim desses tropeços, já no meio da pandemia, tendo que atender aquela demanda de pandemia. Isso foi 2020 ou 2021? 2020. 20 ainda. 20 foi ainda. Tá. Eu me formei em março, eu comecei aqui em maio. Ah, legal.
Então, eu já falei, então vamos, né? Maneiro. Vamos ver o que dá. E aí, já, né, as pessoas já podiam mais sair de casa, né? Já dava aquela coisa meio que indo e vindo, e aí eu consegui começar a atender. Mas ficava sempre aquela, né? Gente, é só isso, é tão fácil, né? Porque a hipnose a gente faz lá na OMI, né? Parece tudo muito simples. E você também, né? Quando você fez sua formação lá, quando a gente aprende hipnose, gente, é só isso, é muito fácil, não é possível, tem que ter alguma coisa a mais. E a gente vê, né, as coisas na internet e fala, não, tem alguma coisa a mais. Pô, mas, tipo assim, depois que a gente, claro, entra na prática, a gente vê que lá é simples porque o rapport já é absurdo. Tipo, a gente já passa por um contrato gigantesco, porque a gente já tá 1 semana, 2, 3 semanas ali só vendo isso, só falando sobre isso, só preparando, só papapá. Quando a gente chega lá, ó, cara, é muito rápido. Assim, o cara faz assim, e aí, como é que tá a turma? Deu tudo, você já foi embora e eu sempre explico para as pessoas que às vezes, e eu acho muito legal que uma das primeiras falas da loja tenha sido pra gente desmistificar um pouco essa questão, né, da hipnose. Porque tudo tem meio que um boom. Você quer acompanhar o que tá bombando? Você assiste o canal do Porta dos Fundos, que ele vai sacanear aquilo que tá bombando. Assim como já fizeram com coaching, já andaram fazendo com hipnose. Por quê? Porque os holofotes viram para aquilo e todo mundo tende a desmerecer algo que é novo. Depois todo mundo começa a copiar. Né? É sempre assim. Sempre tem alguém que é o revolucionário, aí tem um grupo de pessoas... Depois começa todo mundo a ir para aquele caminho. E aí, eu sempre explico porque as pessoas... Eu falo, né? Na minha crença, é um desserviço muitas coisas que são mostradas na internet com relação à hipnose. Que mais dá medo do que faz com que a pessoa se sinta à vontade com o processo. De você ver coisas de pessoas, assim, se sacudindo no chão, parecendo sessão de descarrego, essas coisas assim. E... Cara, desculpa te cortar, mas você sabe que eu nunca vi isso na internet? Isso nunca chegou pra mim? Nossa, mas chega demais. A gente, quando a gente começa com essas hashtags de hipnose aí, acaba chegando pra gente. Que engraçado. Então, assim, aí as pessoas às vezes vêm com muito medo. E aí eu vou explicando pra elas que a hipnose, toda hipnose é uma auto-hipnose. Não existe você dizer que vai hipnotizar o outro com o outro oferecendo resistência para ser hipnotizado. Você tá ali com a cabeça firme, não vai me hipnotizar, a menos que você esteja muito fragilizado por outras questões e só esteja com medo. Aí, a depender do profissional, ele consegue contornar. Mas, de qualquer maneira, você tem que querer em algum nível. Você não, então, quando você fala assim, às vezes o cara chega lá, oi, tudo bem, isso aqui, e você já foi, você já está ali disposto a isso. Um mês, praticamente, assim se como preparando a para hipnose de palco. Todo mundo que está ali na plateia está querendo ver aquilo. Mesmo que esteja desconfiado, vamos ver que bobeira. Mas está disposto a. Exatamente. Então, o cara que já é profissional, obviamente, ele já olha na plateia quem é que está mais suscetível a passar por aquilo que está sendo proposto ali. Vai ver fulano nu. Você está produzindo na sua mente a nudez daquela pessoa. Você não está tendo olhos de raio-x porque te hipnotizaram. Então, aí eu começo a explicar isso. Esse tipo de coisa, dentro do processo terapêutico, pelo menos o que eu venho trabalhando nesses anos todos, não é necessário. É necessário a gente utilizar a hipnose para o benefício que o cliente quer, para o que ele espera, terapeuticamente, ou seja, da forma em que vocês acordarem terapeuta e cliente. Agora, qualquer outra coisa fantasiosa, e aí muita gente também às vezes desconfia porque vem com aquela coisa de eu vou ser hipnotizada. Então a pessoa acha que vai acontecer um negócio de outro mundo. Aí quando você fala que aquilo é um estado, uma frequência cerebral, aí a pessoa, mas era só isso? É tão fácil? É assim tão fácil, é assim tão simples. Então, realmente é para ser simples, é para ser fácil, é para ser suave, né? E a galera, fica essa questão de desmistificar, é interessante, porque eu vejo muito profissional que explica as coisas de maneira muito romantizada, assim, entendeu? Quando, na verdade, é uma parada altamente científica e altamente fisiológica, né? E quando na Omni é interessante porque, principalmente o Samuel Kiss, que foi o meu instrutor, não sei se foi o seu também, foi Felipe. Cara, ele explica de uma maneira, assim, completamente fisiológica. Tá, ele fala assim, o que é ressignificar?
Que a gente ouve muito. Isso tem virou, umas palavras-chave. virou romantizado, É. Tem muita gente que não sabe explicar o que é, cientificamente, fisiologicamente. Pô, o cara, aí a gente levanta a mãozinha e fala, Samuel ou Felipe, o que é ressignificar? Ah, é isso. Tá, mas e aqui dentro? O que é? Então a gente, como hipnoterapeuta, a gente é levado a entender essa parte mais científica, mais fisiológica, sair um pouco do... a gente vai rever uma cena e vai mudar o sentimento que você tem atrelado a essa cena. Beleza, a gente tem que explicar isso? Tem. Mas o cara fica assim, tá, é só isso? Aí você vai e fala assim, não, mas você sabe o que passa dentro do seu cérebro nesse momento? Você sabe o que acontece com as sinapses neurais dentro da sua cabeça nesse momento? Aí o cara, caraca, esse negócio é muito maneiro. Aí ele entende que é simples, mas não é fácil. Você entendeu? Porque não é, se fosse fácil, ele fazia sozinho em casa. Exatamente. Você entendeu? E isso é uma parada que a gente tem que, pelo menos eu falo muito com as pessoas. Poxa, se fosse fácil, você não tava aqui, pô. Você não precisava ter saído de casa, você tava na sua casa ressignificando tudo na sua vida. E o que, eu não sei você, Luiz, não sei você, Augusto, mas o que eu recebo de pessoas que vêm fazer o primeiro contato e falam, não, porque eu estudei hipnose. Tipo, a pessoa às vezes pega um livro, vê alguma videoaula. Não, porque eu estudei hipnose. E meio que querendo te dizer, ao mesmo tempo que quer te contratar, normalmente para alguém, para uma esposa, para um filho, para um ente querido, né? Quase nunca é para ele mesmo, porque afinal de contas eu estudei hipnose. Mas meio que quer te dizer o que é para você fazer, né? O ego bate forte. E aí, às vezes, é legal também a gente explicar, né, para o cliente que muitas das vezes, bom, se você chegar num médico e dizer assim, não, eu tô sentindo isso, isso, aquilo, você me passa não sei o quê, né? Normalmente é o contrário, doutor, eu tô sentindo isso, isso e isso, e o médico fala, olha, dentro dos sintomas que você tá me dizendo, eu vou te prescrever isso, tal, né? E às vezes o cliente, não, eu quero fazer isso porque viu num vídeo, alguma coisa assim. Mas eu quero te perguntar, que eu estou muito curiosa, você que está fazendo a faculdade agora de psicologia, como que seus colegas, professores, recebem o fato de você ser hipnoterapeuta? Fala pra gente. Então, o meu primeiro contato assim, com a hipnoterapia, sabendo que era hipnose, né, foi na faculdade. O coordenador do meu curso é hipnoterapeuta. Lá em 2010. Lá em 2010. Caraca. E é o coordenador do curso até hoje, né? Porque ele continua sendo. Caraca, que maneiro. Mas ele atua? Ele atua, ele é meu professor, e ele é psicólogo, e ele usa a hipnose no consultório dele também. Legal. Então... É bom que já vai quebrando também uma barreira aí dos profissionais. Absurda, né? Com certeza. Pois é, então a abertura lá na minha faculdade, com alguns professores é boa, porque alguns professores já meio que conhecem, com outros mais da psicanálise, mais dessa outra área, já ficam meio assim, né? Já tem aquele receio. Os alunos também não conhecem muito, porque não é muito falado, né? Por que você não... já a cabeça já virando aqui. Por que tu não propõe uma terapia coletiva com o pessoal da turma? Porra, tô falando sério. Tipo, isso quebra uma parede enorme dentro daquele cenário onde você Mas sabe fica. o que é? Eu não vejo, pelo menos eu posso, da minha vivência, né? Com certeza não estou falando do todo, mas eu vejo mais uma questão de o profissional se sentir, entre aspas, ameaçado por essa nova profissão que muitas das vezes se propõe a levar você para o seu estado desejado de uma forma mais rápida, mais eficaz, do que até pela desconfiança se aquilo funciona ou não. A resistência, e eu entendo, parte daí. A minha formação base lá atrás, né, é administração de empresa. Aí você vê administrador, você vê médico administrando hospital, né, você vê psicólogo fazendo algumas questões de RH que é da administração. Todo mundo tem um gestor dentro de si, que quer gerir o seu negócio. Então, se a gente também for entrar por essa seara, tem um monte de coisa errada aí. Mas existem algumas áreas mais específicas que eu vejo que há essa resistência. E muito legal que um coordenador de curso tenha essa vivência, porque ele também já vai quebrando isso, porque a pessoa tem que entender, pelo menos a meu ver, que o foco é o resultado do cliente, não o meu ego, porque eu sou profissional. Chegou onde queria chegar, meu cliente está bem, maravilha, né? E não, porque eu fiz 5 anos de faculdade, eu fiz pós, eu fiz não sei o quê.
tá, e eu tenho uma... Aí você é humano? É. Depois de 5 anos, 6, 7, 10 anos de formação, você continua sendo humano? Porque se você você sabe que tem vários viés aí que vão dar resultado para as pessoas. Exatamente. E você não é a última Coca-Cola do deserto. Exatamente, eu vejo muito por... Assim como existe hoje a medicina chinesa associada em uma coisa, aí os médicos de repente, vou desmerecer a medicina chinesa porque está me ameaçando. Pô, né? E antes de ter absurdo, a medicina tinha os porque, índios que até curavam. porque a medicina oriental é 50 mil vezes mais antiga do que a ocidental, né? Exatamente. Então é uma questão, muitas das vezes, que dentro de uma formação que é de uma faculdade, se o cara que é o coordenador já começa a difundir isso, os profissionais já quebram essa barreira de, poxa gente, não, vamos lá. Nas minhas turmas, quando eu fiz formação de programação neurolinguística e fui supervisora em outras formações também, tinha muito psicólogo, eu achava muito maneiro, Legal. porque eu penso assim, o cara tá ali querendo mais ferramenta para poder atender o cliente, como tem cara que faz Theta Healing, que faz outras terapias mais energéticas, digamos assim, consideradas mais abstratas ainda, mas com foco que o cara tá vindo para mim, então vamos tentar levar uma melhoria para ele. Então eu fiquei bem, inclusive legal mesmo. A Kátia, que foi a primeira pessoa que dividiu a sala, a Lores divide sala comigo, o Augusto também. Só que eu e a Lores, a gente é mais próxima, porque a gente faz trocas um dia depois da outra, enfim. E é uma excelente companheira, por isso que eu tô aqui com ela também hoje. A Kátia, quando trabalhou comigo ali na sala, que eu vim também com um pouco de receio, né? Eu tinha voltado para o Brasil e consegui um espaço para começar a atender. Junto com a queridíssima Flávia, que é astróloga, ela me cedeu o espaço dela e meio que um contrato de boca, me deu uma força naquele início que você ainda tá, assim, eu tava voltando pro Brasil, me reestruturando em todos os sentidos, pessoal e profissional. E aí quando eu vim pra Plenamente, que eu vi a nossa sala, né, aquela vista para o mar, eu fiquei apaixonada. Boa, né? Falei, Deus, será? E aí tem contrato e não sei o quê, e aí eu falei assim, Fábio, eu vou fechar com você se você deixar o vídeo com uma amiga minha, porque na ocasião tinha um número mínimo de dias que a gente tinha que alugar a sala e ela vai dividir a sala ali comigo. E eu me lembro, ela tinha acabado de formar em psicologia e eu me lembro dela falando Anne, eu sinceramente acho que muitas das vezes colegas nossos que estão há 5 anos na faculdade pra gente não tem a mínima condição de prestar um atendimento que muitas vezes o terapeuta tem. Então, gente, eu acho que não tenho dúvida. É de pessoa para pessoa, não desmerecendo ninguém, mas é como qualquer profissional. Qualquer profissão. Tem profissionais e profissionais. E aí eu acho que é legal a gente começar a pensar nisso. Qual que é o meu foco? É me capacitar, é levar uma melhor qualidade ali de resultado para o cliente? E tem, assim, dentro disso, né, uma gama de coisas pra gente bater um papo, abrir esse fórum. Claro. Vamos trocar uma ideia com quem é de outra área, vamos procurar entender o trabalho da outra pessoa, né? Não, pra gente fazer essa... Cara, isso é o primeiro passo, eu acho. Porque aí a gente usa, pelo menos a primeira coisa que eu ouvi quando eu decidi me tornar hipnoterapeuta a gente não pressupõe nada. Porque se a gente aprende a não julgar, faz assim, ó. Todo conhecimento. Abre. A gente para de ser assim e faz assim. Exatamente. Né? Agora, continuando aí a sua história, a sua caminhada. Você começou ali na psicologia, parou, aí trabalhou na Petrobras, aí saiu, voltou, aí pandemia, formou em hipnoterapia e começou a trabalhar aqui. Comecei a trabalhar aqui. Isso foi mais ou menos em maio de 2020. Né? E como que foi esse seu início, assim? O que você achou, como é que foi essa sua experiência inicial? Então, e aí foi o que eu tava falando. A gente fica naquela, né, é muito fácil, é só isso, e né, tem que ter alguma coisa a mais, e eu comecei, por isso que eu fiz 3 formações de hipnose clínica, porque eu falava, gente, não é possível, não é só isso, eu preciso saber, tem uma coisa que eu não sei. E aí eu fui fazendo, fiz a do Lucas Naves, fiz a do Alberto Delisola, né, que são os 2 grandes nomes aqui do Brasil. E no Alberto Delisola eu já foquei mais na questão da ansiedade, porque era o meu foco mesmo, eu trabalhar com pessoas com ansiedade e depressão. Legal. E eu descobri que era aquilo mesmo. Era só aquilo. Era só aquilo. É isso. É isso.
E aí eu, né, continuei na faculdade de psicologia, me formo esse ano, se Deus quiser. E é isso, assim, o que eu descobri com toda essa caminhada minha é que a hipnose é o que resolve com mais rápido. E o seu foco dentro da hipnoterapia hoje? Porque a gente acaba nichando, né? E a gente pode nichar de várias maneiras, né? A gente pode nichar pela nossa história, pela nossa caminhada, pelo que a gente passou e falar sobre isso. E, inevitavelmente, as pessoas que vão vir até você vão ter uma pontinha ali do que você passou, isso é muito interessante. Você pode nichar por alguma coisa que está acontecendo no momento, que está em alta. Então, assim, tem várias maneiras de nichar. Como que você trabalhou esse nicho que você está hoje e conta um pouco sobre ele? Tá. Primeiro, eu quero só discordar da Anne numa coisinha. Discordar, mas assim, só para complementar o que você falou. Você falou que é uma atividade nova. Só que a hipnose é a atividade mais antiga. É a primeira psicoterapia que teve foi a hipnose, na verdade. Tem até aquela história do Freud, você tem razão. Bem antes do Freud já tinha hipnose. Então, assim, tudo que tem de psicologia hoje vem da hipnose. Os meus estudos que eu tenho visto é isso. A base, na verdade, é a hipnose, né? Que muita gente da psicologia não sabe. O próprio PNL é um dos braços da hipnose. Realmente. E foi importantíssimo você falar isso. Eu falei nova no sentido de vir para moda, né? Prática. Das pessoas começarem, começarem a conhecer a hipnose de forma terapêutica, clínica, porque até então o que a gente conhece de hipnose era aqueles programas de palco, né? O que eu conhecia de hipnose era, eu já falei isso, eu falo sempre, o que eu conhecia de hipnose era pica-pau. Tinha mesmo. Ele falava, você agora tá hipnotizada e o Zé Curubu caía do penhasco. Pra mim isso Não, mas ela ignorância pura, mas somos assim, né? Tem razão, realmente, é antiquíssima, né? E até acho que a gente falou da última vez que quando eu fui tentar não consegui, graças a Deus, mas me inscrever num curso de psicanálise, porque eu queria entender um pouquinho a outra vertente. Aí a moça que me entrevistou falou assim, a diretora do curso, mano, você sabe que a psicanálise rechaçou a hipnose, né? Aí eu falei pra ela, olha, eu acho que aquele tempo, realmente, para algumas pessoas de comunidade científica, era muito difícil, né? Você bater de frente com algumas coisas que eram tradicionalíssimas. Ele se sentiu ameaçado, né? Tem gente que se sente hoje, imagina lá em 1900 bolinha, 1800 bolinha. Mas eu também... mais Freud, né? Que queria criar... a comunidade. Exatamente. Toda, né? Eu falei, mas eu não vejo o conhecimento como religião que eu tenho, que é só aquele que está certo e eu só oro para aquele Deus daquele conhecimento. Eu quero conhecer outras coisas aí também. Mas foi muito bom você ter acrescentado isso, porque... realmente sempre existiu, mas as pessoas, para mim, como eu falo, faziam um desserviço, né? De ficar fazendo com que a hipnose fosse uma brincadeira, alguma coisa assim, né? Respondendo agora a sua pergunta, em julho de 2020, julho, eu descobri que eu tava grávida. Eu ia falar, não acabou essa trajetória. Falei que vários tropeços, já estou tropeçando. Mas não caí. E aí eu descobri que eu tava grávida no meio da pandemia, começando a minha nova carreira. Então, né, tudo junto, vambora. E aí, quem é mãe vai se identificar agora comigo, porque não tem como você virar mãe e você não mergulhar na maternidade, não tem como. E aí eu mergulhei e comecei a estudar muito sobre hipnose no parto, hipnose na própria gestação. Inclusive, uma das primeiras regressões que fizeram, né, que a minha hipnoterapeuta fez comigo, eu voltei pro útero da minha mãe. Legal. E eu ouvia ela conversando com meu pai, enfim. Então eu já tinha aquela experiência, né, própria, e aí eu comecei a estudar muito mais sobre isso, sobre o uso da hipnose já nas grávidas, né, atuando no feto ali, no parto e nas crianças, né, nesse início de vida. E aí eu me apaixonei mais ainda, né, pela hipnose, porque eu vi que é um campo muito grande e que transforma uma criancinha que está ali no útero, que, né, não tem nem, né, é só um filhotinho de gente ali, você não está nem vendo e você já pode transformar aquela vidinha. E como é impressionante que ali aquele embrião, aquela vida nascendo já
consegue detectar todas as impressões do mundo externo e como que isso já influencia tanto no comportamento, na personalidade, no que aquela criança vai começar a ser, né? Eu também já tive a oportunidade de fazer terapias com pessoas que voltaram, que foi intrauterino também, né? Assim, situações até pesadas do que aconteceram. E, cara, como que influencia, né? E ter uma pessoa, eu acho isso sensacional, eu já te parabenizo por isso, porque eu acho que o que falta hoje pra gente começar a mudar uma estrutura de vida, de país, de economia, social, é termos bons pais. Né? Porque se a educação não começa ali dentro de casa, se o pai não se comporta como, caraca, você exatamente a pessoa que eu quero que meu filho seja quando ele for adulto. Se ele não se coloca como exemplo disso, cara, não adianta. Você pode fazer tudo, você pode dar o sangue que você não vai ser um bom pai. Não adianta. Você pode achar que você está sendo uma pessoa maravilhosa, seguir os bons costumes das coisas que estão na moda, os bons hábitos e pá. Mas se você não vira um exemplo, um reflexo positivo na vida daquela criança, não adianta, cara. Não adianta, porque você vai acabar, a gente sabe muito bem disso, que o efeito borboleta dentro da questão dos sentimentos, cara, é sinistro. Então, um detalhezinho, um negocinho que você faz ali fora, pum, criança limitante, pum, trauma, evento, causador, pá. Então, a gente sabe que é necessário um tropeço para começar toda uma bola de neve, né? Então, acho que é sensacional isso que você faz, de, poxa, abraçar esse pessoal que muito provavelmente não tem uma instrução sobre, pô, como que eu vou ser mãe, como que eu me comporto no parto. Não tem, cara. Muito raro. Tipo assim, tem, claro, você tá aí, tem. Até lidar com a própria gravidez, né? Porque é uma mudança na vida da mulher, no corpo, nos hormônios, em tudo. Então, conseguir acompanhar essa mulher durante esse processo tem sido bem interessante. Legal. Aí você focou nisso. Esse é seu nicho hoje. Hoje eu trabalho com isso. Tá. E conta assim, cara, sei lá, conta um case que você teve, alguma história interessante, porque isso é muito maneiro, cara. Tenho certeza que tem gente que tá assistindo a gente, que, pô, você vai fazer seus cortes, vai direcionar esse conteúdo para pessoas que vão estar assim, poxa, mas será que isso funciona mesmo? Pô, eu tô grávida aqui, tô precisando de um auxílio, tô precisando de uma instrução. Como é que isso funciona? Conta um pouco para as pessoas. Só pra ratificar que funciona mesmo, eu acho que você que tá grávida deve procurar a Lois. Vocês já ouviram algumas vezes falar assim, o bebê tá escutando. Às vezes por um conhecimento que não é técnico nem científico, mas de instintivo, coisa que vovó falava, né? E coisas que às vezes a gente fala, não fica nervosa porque isso passa pro bebê. Então, para ver a importância que já existe um inconsciente coletivo que tem uma noção disso. Então, é procurar para poder fazer com que essa gravidez, né, passe da melhor forma possível. Então conta um pouco pra gente aí, tô curioso. Então, já apareceram vários casos, né, de gente com ansiedade, que, né, sente desconforto no próprio corpo, e aí a hipnose pode ajudar isso, né, a aliviar esse desconforto no corpo, para poder ela conseguir ter uma gestação mais tranquila. Já teve caso de criança, né, que mexia muito, que realmente estava, né, incomodando, né, a mãe. Então, tudo isso a gente consegue tratar. E questões mesmo emocionais, né? De questões de que a própria mãe não está conseguindo lidar com questões dela, de quando ela era criança, e aí a gente faz. E muita mulher chega pra mim e pergunta, mas grávida pode fazer? Porque, né, tem essa crença de que grávida não pode fazer hipnoterapia por causa da criança. Não sei o que. Eu falei, gente, a grávida que tem que fazer. É a principal, porque sua criança já vai nascer pronta, já vai nascer sem os seus traumas, né? Sem os seus problemas. Você já limpa ali na raiz da questão. E aí, pra não expor uma paciente, eu vou contar uma história minha, tá bom? Nessa primeira regressão que eu fiz, que eu voltei pro útero da minha mãe, eu voltei numa questão que meus pais estavam brigando, que meu pai ele não me assumiu, né? Ele pediu pra minha mãe tirar, eu nunca soube disso, mas eu vi isso na regressão. E eu não tenho o nome dele na minha certidão de nascimento. E eu voltei para aquele momento e, na verdade, eu fiz foi até lá na formação, né, que eu fiz essa hipnose, essa terapia.
E eu tava com. Eu pensei, né? Caramba, eu não tô sentindo, não tenho nada de emocional pra resolver mais, que eu já tinha resolvido tudo quando eu fui fazer o curso, eu achava, né, que tinha resolvido tudo. O que eu tinha de problema ali naquele momento eram cólicas muito fortes que eu sentia. Todo mês eu sentia aquelas cólicas muito fortes. Física mesmo, né? Cólica menstrual. E aí eu falei, vamos ver, né? Vamos ver se isso funciona mesmo. Vou tentar trabalhar isso aqui. E aí eu voltei para essa cena do meu pai dizendo que ele não ia me aceitar, que era pra minha mãe me tirar, e gritando, aquela baderna e tal. E eu ali dentro com medo, sem entender o que estava acontecendo, minha mãe chorando e ela com medo também, aquele bomba de hormônio em cima de mim, eu sem saber o que era aquilo. E eu sentindo tudo aquilo sem entender. E aí que veio aquele, né, que a gente vem pra consciência, né? Quando a gente foi fazendo todo o processo da terapia, que eu me dei conta que eu nunca quis ser mãe por conta daquele episódio. Entendi. E o meu corpo, de alguma forma, me protegia, me dando cólicas e fazendo o meu útero não ser fértil. Então eu nunca tinha conseguido engravidar, nunca tinha tentado, né, mas também não me protegia de forma nenhuma, não tomava pílula, não fazia nada para não engravidar. E eu não engravidava, e todo mês eu tinha cólica, e meu corpo se protegendo, e eu falei, caramba, que loucura, né? E aí, trabalhando aquilo ali, eu depois continuei trabalhando aquela questão em mim, e aí, meses depois, eu exatamente, tô com isso na cabeça, com certeza. Que significou ali, pá, o corpo, não, vai lá, vai ser mãe agora você tá pronta. Caraca, que maneiro, que história sensacional, cara. Legal. E é muito lindo, acima de tudo, você tá aberta para isso, né? Porque tem gente que continua com medo, que não se permite entender o que aconteceu lá, que está influenciando no agora. Então, assim, por mais que em princípio ali, inconscientemente, né, houvesse esse problema aí que fazia você achar que você não queria ser mãe, você está aberta a entender melhor o que acontece, né? Que eu não tô tomando nada e eu não engravido. Isso é muito legal, porque tem gente que tem receio de enfrentar isso, né? Eu acho muito legal. Essa experiência para você, eu falando como mãe, né? E quando eu fui mãe, meu filho hoje tem 8 anos, faz 9 no final do ano. Era uma outra fase da minha vida, né, em que eu nem imaginava nada de terapia, tive meu filho em 2014, e eu acho que além dessa questão de mudança de corpo e tudo mais, há uma mudança de identidade quando a gente vira mãe. Né? É aquele típico que eu sempre volto a falar, que vovó, mamãe, titia sempre falava, porque a gente não é mais pra gente, a gente é tudo pro nosso filho, e a gente não... Na verdade, a gente realmente, o que acontece é uma transição, né? Deixo de ser eu, Anne, só, sem ter, sei lá, como diz vulgarmente, sem ter um pintinho para dar milho, e passo a ter ser mãe, e aquela criança eu gerei, e eu tenho que dar conta, né? Não só dos meus anseios, mas do anseio daquele recém-nascido, e que eu tenho medo, principalmente mãe de primeira viagem, né? E como é que eu cuido, como é que eu faço e como que você lidou com isso, e se as pessoas hoje te buscam também com essas questões, que é o que o pessoal fala que tem a depressão pós-parto. Eu digo que vem muito disso, é uma ruptura, você entra em luto porque você deixou de ser a mulher, o ser individual que você era, o que não é tão pesado para o homem, porque, né, a gente vem desde o início ali, e querendo ou não, né, é muito mais fácil, muitas das vezes ele tá aí para comprovar, o cara dá as costas embora, realmente não quero ser pai, e para mim tá tudo bem, e do que uma mãe fazer um negócio desse, né? E aí, socialmente, né? Exatamente. E aí, como é que você lidou com esse primeiro momento, e se as pessoas têm te buscado também para esse apoio inicial, que eu acho importantíssimo. Então, eu tive o... Gente, fugiu a palavra. Louis... É alguma coisa... Não, é uma palavra inglesa que eu esqueci também, que é não sei o que azul, que você fica... É uma coisinha leve, não chega a ser uma depressão, mas você fica... Porque realmente isso é muito forte. Fugiu a palavra agora. Louis... Enfim. Mas não chega a ser uma depressão pós-parto, mas você fica, né, um pouco ali mexida.
Porque realmente é uma coisa muito forte você ser mãe. É uma transformação, né, em tudo, hormonal, no seu corpo, na sua rotina, enfim, na sua vida, né? A partir do momento que virou a chavinha ali, nasceu, tem uma criança, você vai ter, né, que dar um jeito que você não sabe, porque você nunca teve, né? Eu, pelo menos, nunca tive uma criança dentro de casa, né? A maioria das pessoas acho que não teve. Às vezes teve um irmão, mas não precisava dar conta daquela criança. É outra perspectiva. Pois é. Então, eu tive essa questão, sim, e trabalhei muito com auto-hipnose. Eu ia perguntar isso. Trabalhei muito com auto-hipnose. Trabalhei muito com auto-hipnose minha gravidez inteira, na verdade, né? Porque aí eu fui estudando e fui aplicando. Faz o seguinte, explica um pouco, porque vai ter gente que vai querer saber o que é auto-hipnose. Então explica um pouco o que é auto-hipnose, por que você usava auto-hipnose e que sugestão que você dava. Explica pra galera aí. A auto-hipnose é uma sugestão que a gente dá pra gente próprio, né? A gente se coloca naquele estado de consciência mais baixo, né? Já vai abaixando as ondas cerebrais e a gente vai se dando sugestões pra, né, enfim, melhorar uma questão ali. Durante a gravidez eu usei muito pra diminuir minha ansiedade, né? Porque eu tava naquela coisa de eu quero que nasça logo, eu quero ver, não sei o quê, principalmente nos últimos meses, ali, nas últimas semanas, né? Então eu usei muito. Com sugestões e também com áudio, né? Então eu usava os áudios de Ultra Healing e Ultra Height, né? Para poder dormir, muitas vezes eu usei o áudio, que já é uma hipnose mais profunda, né? Essa que eu falei agora, mais de regeneração celular, inclusive. Então eu usava para dormir, usei na última semana eu usei quase todo dia para dormir. É mesmo? Porque eu fiquei uma semana praticamente em trabalho de parto, né? Porque eu queria ter parto normal, por fim não foi possível. Desculpa te interromper, porque eu tava aqui, Baby Blues. Baby Blues, obrigada. É tão simples, né? Baby. Tava aqui buscando, mas eu tava falando, gente, não é possível. Que não chega a ser uma depressão pós-parto, mas é aquela coisinha, aquela melancolia, aquela tristeza, aquela desidentificação. E como que funciona a auto-hipnose na gente? Porque você tá falando assim, você vai entrar ali no estado hipnótico, tal, você vai dar sugestões pra não ficar ansioso. Beleza, mas você tá falando pra você, o que acontece dentro da gente nesse momento? Fala então, o que acontece dentro da gente? Não, eu quero que você fale, porque eu quero que você fale assim na questão de, porque o seu projeto é muito nichado. Então, pra pessoa que tá grávida, por exemplo, que tá passando por isso tudo, tá ansiosa, tá preocupada, dói, e tá passando mal, e tem desconforto. O que acontece dentro de você, no momento que você faz a auto-hipnose? O que acontece dentro de você? Você fica calma, você fica relaxado, você fica agitado? O que acontece dentro de você? Então, só de você se colocar no estado hipnótico já vai dar uma acalmada, né? As suas ondas cerebrais vão baixar e isso já dá aquele relaxamento no corpo, inclusive, né? Você relaxa os músculos. Então já é um alívio muito grande para quem está grávida, que está sempre ali tensionada, o corpo todo tensionado. Com a sugestão, dependendo da sugestão que você dá, você vai conseguir liberar serotonina, dopamina, ocitocina, inclusive, que é muito importante para a gravidez e para a lactação, para depois, quando o neném nasce. Então você consegue, dependendo, né, utilizando as sugestões corretas, você consegue liberar esses hormônios para você ficar num estado mais confortável. Maneiro. Que era isso cara, que eu fazia. A auto-hipnose é sensacional. Cara, hoje mesmo, eu tava até falando com a Ludmilla, com a minha esposa, eu tava saindo do CrossFit, inclusive. Cara, e hoje, sabe aquele dia que você chega no CrossFit, eu nunca tinha feito um treino RX na minha vida. Nunca. Primeira vez hoje que eu consegui. Pra quem não sabe, o RX é o treino mais difícil antes dos pobres mortais. Antes de virar competidor. Né? Antes de virar competidor. Que aí o cara, quando vira competidor, vira atleta, meu irmão. O RX vira pinto pros caras, né? Então hoje eu consegui fazer o RX tal, e eu fiquei uma semana sem tomar pré-treino. Eu faço assim, tomo uma semana, não tomo uma semana. Tomo uma semana, não tomo uma semana, pro corpo não acostumar. Né? E aí, cara, hoje eu cheguei lá, fiz tudo, corri mais 3 km, não sei o que lá, consegui fazer aquele negócio de ficar de cabeça pra baixo, tal. Aí tinha 2 meninos que estavam lá, assim, do meu horário, que a gente tá lá todo dia, e falaram assim, não, fala pra mim, o que tu tá usando?
Aí a gente, no meio do treino, a gente riu, brincou e tal. Na hora que eu tava sendo, ela falou, não, tô falando sério. Fala pra mim o que você tá usando. Aí eu falei, não, pô, tô tomando só o pré-treino. Ela, não é possível que isso aí é só pré-treino, não é possível. Você tá num gás muito grande, cara. Você tá desenvolvendo muito rápido. Aí eu falei, não, assim, pré-treino, eu diria que é uns 20% disso tudo que dessa disposição, dessa disciplina e tudo mais. Mas o que tá me mudando mesmo, o que tá me moldando é o mecanismo de auto-hipnose. Aí ela falou, auto o quê? Eu falei, não, auto-hipnose. O que é isso? Então, eu sou hipnoterapeuta. Aí ela, hipnoterapeuta? Aí eu vou explicar. Eu tinha até compromisso, tinha que levar meu avô no médico, cara. Aí eu fiquei uma manhã ali, fiquei mais umas meia hora, 40 minutos conversando com elas duas. E eu expliquei pra elas o que é a hipnoterapia e como que a auto-hipnose, ela muda a gente de fato, né? Então, por exemplo, eu dou uma sugestão todo dia de disciplina. Então, eu sou a pessoa disciplinada, cada vez mais disciplinada cada dia. Beleza. Só que, claro, que durante o dia a gente faz várias outras auto-hipnoses. Por exemplo, vim pra cá, poxa, subconsciente, só pra vocês entenderem como é que é uma sugestão. Então, por exemplo, entra ali, desliga o interruptorzinho, subconsciente que guie esse podcast, guie esse programa para que seja o melhor possível. E a gente fala isso várias vezes pro nosso subconsciente. E para quem ainda não passou pela hipnoterapia, cara, quando você fala direto com o seu subconsciente e faz ele entender o que você quer, ele vai fazer de tudo para que você alcance o seu objetivo, né? E eu acredito que isso é interessante porque eu acho legal, porque é muito bom ver que são pessoas completamente diferentes que vêm aqui sempre, né? Então eu tô aprendendo demais com esse podcast. E eu acho muito maneiro essa questão do parto. Principalmente porque eu tenho certeza absoluta que a auto-hipnose deve mudar o parto da pessoa. Né? Você fala, poxa, com a auto-hipnose você liberou ocitocina. Tá? E você falou que a ocitocina tem um reflexo positivo fisiológico dentro do seu corpo que ajuda até na amamentação, que você falou. E, cara, isso é sensacional, eu não sabia disso. Entendeu? Até porque a gente, como eu falei, a gente é nichado. Então a gente às vezes não estuda tanto um lado, estuda mais o outro, mas isso é sensacional. Tá? Agora sim, o que eu fico curioso dentro do seu processo, porque assim, mãe tem aos montes, tá tendo mãe direto. Mas você acaba atendendo pessoas de nichos diferentes. E como que é dentro do seu processo? Você segue o mesmo procedimento? Como é que funciona? Então, eu acabo fazendo mais personalizado, né? Porque cada mãe é uma mãe, cada mãe tá num ponto, às vezes ela tá grávida, às vezes ela já tem a criança pequena, que foi a questão que você trouxe também. Legal. Né? Eu tô me especializando agora para começar a tratar a mamãe bebê, né? Que também já é um outro... Junto, que existe essa possibilidade de criança recém-nascida. Você fez o HipnoKids? Não, eu vou fazer. Maneiro. Então, eu tô esperando por isso, que aí eu vou juntar tudo. Para poder dar esse suporte para as mães também com as crianças, né? Então, desculpa, me fugiu sua pergunta. A questão era isso, mais ou menos isso mesmo, porque assim, você deve pegar várias pessoas diferentes e até às vezes fora do seu nicho. Sim. Né? Porque por mais que a gente niche, subniche, subniche, vem gente de tudo quanto é jeito, né? E o seu procedimento que você usa... Eu faço mais personalizado, isso que eu tava falando, né? Eu faço mais personalizado por conta disso. Porque cada pessoa acaba... Eu já fazia isso antes, né? Antes de nichar, eu já fazia bem personalizado. Até por ter feito, né, várias formações de hipnoterapia, então eu tenho, né, vários métodos ali diferentes. E a hipnoterapia, muita gente acha que é só regressão e não é, né? A hipnoterapia são várias, é um conjunto de técnicas, né? E quanto mais você estuda, mais técnica você aprende. Exato. Então, eu acabo fazendo bem personalizado mesmo, vendo o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Às vezes eu vou usar regressão, às vezes eu vou usar sugestão. Vai depender, às vezes eu vou usar um ultra healing, um ultra height, dependendo já usou? Precisar, já usei várias Cara, vezes. Eu tive 2 oportunidades de usar ultra height, ultra healing assim, e foi pra mim, cara, poderoso demais. Demais. Eu não sei se eu contei no podcast que a gente já fez antes, Anny, mas eu fiz um que a pessoa tinha fibromialgia. Também já fiz fibromialgia. Cara, e a pessoa tava há 5 anos. Porque assim, a fibromialgia começa. Aí dá dor, reflete. Só que ela começa a irradiar. Vira outra coisa.
A fibromialgia virou problema na cervical. Vira não sei o que lá. Vira... Tem um nome que dá. Tipo lombalgia, o que dá em cima. Como é que é? Cervical? Enfim, é a lombalgia da cervical. Acho que fugiu o nome agora. Já tava dando isso e tal, não sei o que lá. E tá... Cara, a pessoa tava há 5 anos que não conseguia espreguiçar, velho, de manhã. Tem noção? Você já ficou um dia sem se espreguiçar na sua vida? Então, é isso que é o legal da gente como terapeuta, da gente não pressupor nada. Imagina a dor desse cara, de não se espreguiçar há 5 anos. Imagina que doideira. Ele dormia na mesma posição há 3 anos, cara. Tem noção? Que você não poder virar à noite, porque se você virar à noite, no dia seguinte, você não consegue trabalhar. Por causa de dor, cara. Não, eu não consigo nem imaginar. Sinceramente, não dá. Por isso que a gente não tem que julgar nada, cara. A gente tem que fazer o que a gente acha que é melhor pra pessoa e o que vai ser melhor pra ela e ponto. E aí, cara, foi muito maneiro. Eu preparo uma playlist, não sei se você faz isso. No Ultrarrilho eu sempre tenho uma playlist muito maneira, que eu coloco que tem altos e baixos, e acompanha dentro dali do que eu vou fazendo, dentro do que eu vou seguindo. E pá, e a gente vê que cara, a pessoa quando entra no estado hipnótico, ela tem algumas reações fisiológicas ali, e ele teve umas 3 diferentes, assim, nunca tinha acontecido isso, normalmente é uma, às vezes a pessoa tem 2 reações, ele teve umas 3, assim, tipo, muito nítidas, e ele perguntava assim, eu fiz isso no meio da sessão? Eu falei, fez demais, ele, caraca, eu nem sabia. E aí a gente fez o Ultra Rádio Ultra Healing naquela sala maravilhosa, com uma vista pro mar sensacional. Aí quando eu terminei, pum, liguei lá, comecei a subir a cortina, ele levantou, foi na janela, inconscientemente ele fez assim. Quando ele fez assim, ele olhou pra mim, aí começou a chorar. Aí você fala, cara, olha o poder da parada. E a gente, claro, a gente como hipnoterapeuta, a gente entende como é simples o processo da hipnoterapia, do Ultra Rádio, Ultra Healing. Mas internamente, fisiologicamente, cara, é um conjunto de coisas que está acontecendo ali dentro, principalmente com o poder da visualização, que é o que a gente trabalha fortemente na hipnoterapia. Cara, ele falou várias paradas, ele deu vários depoimentos, de tipo assim, cara, ele imaginou mesmo a escada dele descendo, ou depois dele subindo, e ele chegando no lugar, e o lugar é maravilhoso, ele se sentiu muito bem. Então, a pessoa se entregou ao processo, que era o que você estava falando também, da pessoa ter o mínimo de, poxa, eu quero passar pelo processo, eu quero viver esse momento, eu quero me transformar. Então, isso é legal, porque eu falo isso e às vezes tem gente que não gosta que fale, mas eu falo, que é assim, todo mundo, a hipnoterapia serve para todo mundo, mas nem todo mundo serve para hipnoterapia. São momentos, cara. Tem gente que nesse momento agora a hipnoterapia não vai servir para ela. Por quê? Porque às vezes a mente dela não tá alinhada pro que ela vai passar ali. Às vezes, se ela vive ali um trauma, alguma coisa, cara, a gente não sabe o que vai acontecer com a mente da pessoa. A gente faz tudo para que ela se sinta mais confortável, que seja o melhor processo do mundo para ela. Mas às vezes ela precisa, que já aconteceu comigo, da pessoa já ter passado por uns 7, 8 psicólogos. Já aconteceu comigo. E ela chega pra mim e fala assim, a sessão com você é minha última carta. Mas as pessoas que chegam pra gente, até dentro da história da Lores, é basicamente isso. É tipo, mas já tentei, Já tinha passado. Comigo não. Comigo, eu, tipo assim, é muito relativo. Por isso que eu falo, é muito de... E vem muito, sei lá, cara, talvez seja coisa da minha cabeça, mas a questão da lei da atração, do que você passa, do que você busca, vem muito parecido com a gente. Eu não sei explicar cientificamente, sei mais ou menos, mas eu posso falar besteira, então é melhor não falar sobre o que é isso, tá? Mas essa pessoa, de vez em quando vem, uma pessoa que fala assim, poxa, essa é a minha última carta. Se isso não der certo aqui, eu vou acabar com a minha vida. Aí você já fica assim, meu irmão, é isso, vambora, vai ser o processo mais top da sua vida. Você joga a pessoa lá em cima, faz o processo, aí a pessoa vai e te manda uma mensagem assim, cara, a hipnoterapia, a sua sessão foi a virada de chave da minha vida. E isso, cara, a gente tem que falar mesmo, sabe? Assim, isso a gente tem que falar mesmo. Eu acho bastante interessante, porque a gente falou alguma coisa mais cedo, e o último depoimento que eu recebi
que ele escreveu no Google para mim, ele diz assim, você melhora que nem percebe. Ah, Tem gente que não tem esse clique, mas Com tem gente que certeza. quando você chega lá na frente, a pessoa esquece que ela chegou com aquele problema. aham. Tem E mesmo. aí, num determinado momento, assim, que a pessoa, às vezes, por gratidão, quer te fazer um depoimento sobre o que aconteceu, eu achei interessante que ele falou assim, você melhora que você nem percebe. É. E que você vai sendo levado no fluxo do processo ali. Eu É. acho isso muito interessante também. E com relação à auto-hipnose, eu falo com os clientes que eu faço até hoje. A gente, né, e eu gosto muito de frisar isso, eu falo para todo mundo assim, eu acho muito legal a história da loja, para vocês verem que a gente às vezes divide sala, trabalha tantos anos com a pessoa e não conhece de fato determinadas coisas. Ela ter falado que teve depressão, teve ansiedade. Eu tenho uma grande amiga que ela fez a formação em psicologia para começar a atender, porque houve um momento na vida dela em que ela teve bulimia e anorexia. Uhum. E aí quando ela terminou de se formar, assim como eu tenho uma outra conhecida que ela tinha bastante toque, bem forte mesmo, algumas pessoas falando assim, mas fulana é meio maluquinha, fulana fez não sei... Aí eu falava, gente, se o fato de você fazer uma faculdade, uma formação naquilo, fizesse com que você se curasse de tudo, todo mundo fazia faculdade de psicologia para se curar, ou Já tava tudo certo, né? Tava tudo certo, o mundo tava salvo. Quem dera. Né? E eu acho que Deus organizou isso dessa forma, do nosso subconsciente muitas das vezes dá umas rasteiras na gente, justamente para a gente ter essa humildade de um depender do outro, para a gente estar sempre ligado um com o outro. Então, você falando isso, e aí eu falo, muito melhor, porque a pessoa teve do outro lado. Uhum. E ela tem uma noção de como que você que está chegando para ela hoje está se sentindo quando você está num processo de bulimia, quando você não está aceitando a sua imagem. Então, A empatia dela pelo seu processo vai ser ainda muito maior, né? E aí por isso que eu falo, toda terapia que eu aplico eu já passei como cliente, porque a gente precisa ter essa vivência, isso soma Verdade. muito. Então você ter um terapeuta, não vou fazer terapia com fulano, porque fulano tinha depressão. Perfeito, ele foi lá, né, já está em outra fase, estudou sobre aquilo e vai fazer com que você chegue nessa fase que é melhor, né? Então, eu acho fantástico. Eu acho que é pelo contrário, as pessoas têm umas crenças, uns mitos assim, muito furados. De não vou em fulano, porque fulano tem... Gente, todo mundo tem suas questões. Se todo mundo começar a fazer hipnose desde o ventre, a gente vai ter a chance de termos adultos, né? Eu vou parar de ser cliente, mas ok, o mundo vai ser muito melhor. Com certeza. Agora, a gente que chegou até aqui, que a gente está estudando nos últimos anos das nossas vidas, a gente acumulou certas coisas da nossa infância, que às vezes a gente nem lembra, uma briga de pai e mãe enquanto estava no útero, que às vezes hoje a gente tem um gatilho em alguns momentos que a gente ainda não se ligou, ainda não tratou, e coisas pelas quais a gente ainda precisa passar. E tá tudo bem, a gente tá aqui todo mundo como ser humano pra gente passar por essas coisas também. E aí, não vou fazer com fulano porque, cara, o fato de fulano ter isso, aquilo, não faz com que ele não tenha se tornado um bom profissional, que ele não tenha ido lá, feito o curso, entendido tudo e tenha a capacidade de aplicar nas outras pessoas. Ainda vai ter empatia, como você falou. Muito mais. Não, e eu prego por um mundo que não exista mais terapia nenhuma. Imagina que maravilhoso. Não, todo mundo eu saúde também mental vejo dessa absoluta. forma. Eu não fico pensando, não vou trabalhar com outra coisa, gente, eu vou fazer missão, vou beber água de coco. Viver Tá da arte tudo na certo. praia, pô, é isso. Desde que esteja todo mundo equilibrado ali, bem pra caramba, com todo mundo certeza. imagina. É um sonho, Pra imaginar, né? A gente nem consegue alcançar Não dá pra tanto alcançar. de como que vai ser o mundo, como que é a organização Nem do mundo dá. se tivesse todo mundo ali. A gente estava Ok. conversando sobre isso esses dias, né? Que o legal é quando você vê o paciente chegando de uma forma, mas você vê ele saindo, assim, às vezes não no mesmo dia, mas meses depois, né? Sessões depois, totalmente diferente. Você pensa, caramba, essa pessoa chegou desse jeito, tá saindo assim, que incrível isso. Isso é legal. E quando que em outras, né, da psicologia tradicional, por exemplo, ficaria ali anos, às vezes, sem resultado nenhum. Então, eu acho a hipnoterapia muito incrível. Não, é muito legal mesmo. Como é que funciona assim a questão do seu processo?
Explica para as pessoas que estão assistindo assim, você faz uma sessão, 2, 10 sessões, como é que funciona assim o seu procedimento com ela? Como é que vai ser esse acompanhamento? Então, eu faço um acompanhamento terapêutico. Então, eu não trabalho com sessão avulsa, eu trabalho com tratamento terapêutico. Certo. A pessoa vem, a gente vai fazendo um plano de tratamento, às vezes pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se a pessoa estiver grávida, às vezes pode durar a gestação inteira. Né? Quando você estiver com um neném recém-nascido, vai ser, né, naquele período ali que ela estiver precisando, né? Então eu trabalho de acordo com a demanda da pessoa. Então eu não consigo botar um tempo por conta disso. Quando a pessoa vem com uma, como você falou, né? Não vem só mães, não vem só... Quando a pessoa vem com uma demanda muito específica, ansiedade, depressão, certo. Aí eu consigo dar estimar um tempo, sim, né? Sim, uma estimativa. A gente dá uma estimativa de tempo, mas também não é Mas exato. Quanto tempo demora, quanto tempo leva de uma sessão para outra, assim, normalmente? Eu faço sessões semanais. Semanais? Eu costumo fazer semanais mesmo. Interessante. Faço sessão semanal de 1 hora, 1h30, e aí a gente vai trabalhando de pouquinho a pouquinho. Interessante, porque isso é muito legal, porque eu tenho certeza que você trabalha de maneira diferente dela. Então, eu já tive conversas com outros colegas e descobri que os colegas faziam diferente, justamente porque eu também faço semanal e funciona dentro do meu processo, dentro do que eu planejo, fazer dessa forma. E isso também é bom ter uma vivência e um olhar de caso para caso também, né? Porque às vezes existem razões pelas quais a pessoa não está pronta para passar por determinadas coisas, para às vezes ir lá direto no formigueiro, meter a mão e tirar, porque eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que fazer uma base, né? Pelo menos dentro do que eu trabalho, que funciona nesses anos que eu tenho trabalhado desde 2017 como hipnoterapeuta. Porque eu já vi casos de a cliente, o hipnoterapeuta levá-la direto para trabalhar o determinado medo dela ter tido uma crise de ansiedade no meio da sessão e de querer sair correndo, porque ainda não foi feito aquele preparo para que a pessoa vá até lá naquilo que é muito sensível para ela. Então, para mim, a meu ver, né, eu sei que as pessoas aprendem técnicas e técnicas, escolas e escolas, você colocar uma pessoa ali deitada e já ir direto na dor dela, uma coisa mesmo assim ainda tem que ter cuidado, porque depende do que causou aquilo. Eu quero parar de roer unha. Eu quero conseguir fazer uma apresentação no meu trabalho, onde você consegue trabalhar mais no raso ali no cognitivo, que eu digo. Às vezes você consegue ir direto naquilo. Quero treinar para fazer uma prova. Eu já tive eu fiz a supervisão numa turma de PNL, uma das alunas me indicou o filho dela, que estava tentando passar por um processo para fazer intercâmbio na Alemanha. Ele tinha que comprovar um nível de alemão ali, era um processo muito, muito difícil, tipo os Delphi da vida aí, mais para alemão. E aí eu meio que meu papel era treinar o menino para ele se sair bem naquilo. Mas por que ele não saía bem naquilo? Às vezes a gente tem que dar 2 passinhos para trás para entender o que aconteceu lá atrás. Então, embora a gente tenha uma média, uma estimativa, a gente acaba analisando de caso a caso. Eu sei de pessoas que vai a cada 15 dias e faz sessões maiores, porque para o profissional funciona melhor assim. Então eu acho que vai de um para o outro. Eu também faço sessões semanais, eu faço sessões mais curtas, de 1 hora e pouco também. Eu acho que já lá atrás até cheguei a conversar sobre isso com nós. Porque eu acho que desse jeito a pessoa, principalmente que está recém-chegada ali, ela vai assentando melhor no processo. Mas existem coisas que você consegue abarcar de uma forma mais objetiva, dar um prazo maior para a pessoa voltar. Tem algumas pessoas que mais no final, porque já estão se dando super bem, digamos assim, eu já falo, você já pode vir a cada 15 dias, você não precisa vir aqui toda semana. E chega lá mais pro final, E o que eu acho que a gente, como terapeuta, deve proporcionar para o cliente é autonomia. Existe uma ideia de que o meu psicólogo de estimação, meu psicanalista de estimação, né, e que você tem o meu, né, que a pessoa até se aposta, o meu, né, porque eu não com ninguém. Exatamente, você tem que estar dependente daquela pessoa por anos a fio. E eu já prezo por outro lado, de te tornar autônomo o mais rápido possível, para quando você estiver lá na vida real,
pau quebrando de quina, você esteja à frente do seu processo e fale assim, não, eu consigo lidar com isso aqui, eu não preciso correr e ligar pra Anne, pelo amor de Deus. Se precisar, ok, ficou alguma ponta solta, mas a ideia é que não precise, que eu consiga me ver à frente do meu processo de novo. E aí, dentro do que eu fui trabalhando, eu vejo que dessa forma, me parece que se torna mais sustentável para as pessoas. Me parece não, é comprovado pelos meus clientes os feedbacks. Legal. Que se torna mais sustentável. Mas, realmente, é de pessoa para pessoa, às vezes dá necessidade, o cara vai viajar daqui a 2 meses e ele precisa resolver uma questão. E aí você vai eu já vi uma questão assim, de emagrecimento. A pessoa ia viajar, faltava 2, 3 meses também, e aí a gente precisava dar uma corrida. Né? E aí eu consegui fazer em menos tempo também. E uma questão de emagrecimento que normalmente demora um pouco mais, porque precisa de todo um trabalho, que o emagrecimento envolve várias questões emocionais ali, né? Eu já usei a prática que a Omni fala, né, pra gente fazer uma sessão, 2, 3, uma terapia mais curta, mais longa de tempo, mais curta de sessões. Isso. E eu tive a mesma experiência que a Anne está falando, assim, na prática, eu fui vendo também, né, assim como a Anne, que funciona melhor assim. Você fazer o compound ali toda semana, né, fortalecendo aquilo que a gente está fazendo. Legal. E até fazendo o caminho tem neural. a disciplina de fazer auto-hipnose. Você tem algum nicho específico? Eu trabalho especificamente com mulheres, né, que a partir dos 30 anos, até uns 45 mais ou menos, né, mulheres que estão à procura de autoconfiança no geral, né? A ideia geral é essa. Para quê? Para se recolocar no mercado, para mudar de carreira, para se sentir bem com ela mesma, a questão da autoestima. Mas como você falou, a gente faz o nicho, mas vende tudo. Como eu falei, eu atendo uma criança, né? A gente antes, né? No pré aqui, que eu falei, a gente estava falando sobre medo de altura, a nossa sala tem uma super vista e que às vezes quem tem medo de altura pode se incomodar um pouco com aquilo. E aí eu sempre dou como exemplo do nicho, até porque eu também faço acompanhamento com mulheres que estão querendo começar um novo negócio, mas não tem autoconfiança para aquilo. Uso muito coaching para isso, uso muita PNL para isso. Tem certeza. E aí às vezes Acho que você até comentou do mapa, você falou do mapa não é território? Disso território, né? Exatamente. Isso. Então eu uso muito também dessas outras ferramentas, mas assim, eu dou sempre exemplo como se fosse uma loja de roupa. Imagina que eu tenho uma loja de roupa para senhoras e de, sei lá, com nível de salarial tal, que pensa de determinada... Tudo que manda o marketing pra gente pensar no nicho. Mas às vezes tem uma menina de 20 e poucos anos que guarda aquela roupa. E que quer se vestir daquela forma ali. Eu não vou fechar a porta da minha loja pra ela e falar, não, você não vai entrar, porque essa loja não é pra você. Não, todos são bem-vindos. A gente tem esse nicho para se comunicar, né? Para comunicar com aquela pessoa. Não, isso é muito engraçado, porque, por exemplo, o meu é o burnout, eu direciono pro burnout, de repente chega dependência emocional. Exatamente. Lá longe, entendeu? Mas isso é muito bom, porque a hipnoterapia, as formações, treina a gente pra gente... Exatamente, eu falo em qualquer situação. Entendeu? Então é bom pra você que também tá ouvindo, você falar assim, poxa, mas então eu tenho endometriose, nenhuma dessas 3 pessoas ali vai me tratar. Não, muito pelo contrário. A gente tá preparado pra tratar qualquer pessoa, qualquer nicho, qualquer situação. É o que a Anne acabou de falar. A gente nicha pra quê? Pra gente se comunicar melhor. Porque a gente querer falar de tudo, a gente não vai falar de nada. A gente não consegue chegar em ninguém, né? Exatamente. E aí acaba que depois desses processos, como a loja está trabalhando com mulheres grávidas, nesse momento o nicho dela é esse. Amanhã ou depois, em conversa com uma dessas grávidas, uma pessoa que está passando por um problema de relacionamento, olha... o meu problema emocional não era esse, mas não deixa de ser um problema emocional. Vai lá, tenta com ela, conversa com ela, né? E há essa indicação e a gente tem as ferramentas para trabalhar. Eu falo que a hipnose, ela abarca todas as situações. Tem um leque muito grande. De ferramenta, de tudo, e esse meu nicho, na verdade, eu trabalho com traumas de infância, né? Então eu acabo sempre voltando para traumas de infância. Padrão. E é o que acaba dando blade na cabeça da gente. Quando a gente vira mãe. Não é? É retornar tudo que a gente viveu. De fato, né? A gente começa... Tapa, né? Pá! Então, qualquer pessoa que tenha qualquer trauma de infância, a gente vai conseguir ressignificar aquilo ali, trabalhar aquilo ali de alguma forma. Muito legal. Eu tava falando até, comentei com ela, na Omni agora saiu um novo curso, cara, que é o Hypno Kids. Cara, assim,
independente de qualquer formação, de qualquer coisa que você já fez, eu diria assim, de tudo que eu já li de material de hipnose, cara, o HipnoKids, eu diria até que as ferramentas que vão ser ensinadas agora no HipnoKids são mais completas do que o que a gente tem de formação que a gente já teve. Cara, muito legal, porque eles deram uma enxugada, eles deram uma melhorada, uma otimizada na hipnose vigília, cara. Pô, e a hipnose vigília serve pra quê? Pra criança, pô. Criança para na sala. Gente, é um desafio. Não para. É um e você desafio. consegue fazer isso de uma maneira muito mais com excelência, sabe? Pô, eu tô nas nuvens assim com o HipnoKids, cara. Eu tô doido pra fazer. Porque teve um agora, só que não deu pra ir. E vai ter um próximo. A mulher que faz o HipnoKids, acho que é lá da... Alemanha ou Bélgica? Acho que é Bélgica. Acho que ela é Bélgica. Ela é belga. Então, assim, muito maneiro mesmo. Eles criam... Tem não sei nem explicar. Um mapa. Um cronograma, assim, que ele vai explicando, mas todo desenhado de forma mais voltado pro infantil. Mais lúdico, Que vai te mostrando o que fazer, quando fazer, nessa situação X. Pô, muito mais interessante do que aquele primeiro cronograma que a gente recebeu. Tipo, precisa ressignificar, já passou não sei lá, sim, não, que a gente tem esse cronograma. Acredito que você deve ter recebido também. Pô, achei muito mais legal. O HipnoKids é legal. Cara, e trabalhar com criança é muito maneiro, cara. Muito maneiro. Porque a criança, ela tá no ápice da imaginação. Então, as pessoas falam assim, nossa, mas será que pro meu filho vai dar certo? Eu falo, cara, é pra ele que vai dar certo. Parece que a hipnoterapia foi feita pra criança. De verdade, assim, porque, cara, o poder da imaginação tá lá em cima. E ele consegue usar isso de maneira muito mais simples. Muito mais simples. Eles têm um poder latente ali, né? Enquanto a gente, que, poxa, vai vivendo, vai somatizando comportamentos, traumas, inconsciente coletivo, cultura, e tudo isso que vai somando, cara, a gente chega ali, a gente tá assim, ó. E tudo pra criança é mais fácil, você sempre fala, vai fazer cheguei hoje e tô fazendo uma atividade tipo crossfit que eu tenho que virar de cabeça pra baixo. E faz na hora. Você já fez quando criança, você vai chegar ali e vai ser muito mais fácil você romper aquela barreira de virar e botar o pé na parede. Isso aconteceu Se comigo. você nunca teve essa experiência quando criança, as pessoas travam, elas levam um tempão, elas têm que ir, porque a criança, ela não tem esse tanto de crença, essas experiências para reforçar algumas crenças, igual a gente vai tendo ao longo da vida. Então, assim... Tu já usou a hipnose lá no CrossFit com outras pessoas? Não, na verdade, assim, eu estava até participando, que a Lloyd também foi, né, de uma sessão de negócios da Sebrae, onde a Vox Studio estava lá, né, falando, e aí a menina se apresentando, a gente se apresentava umas para as outras, né, era específico para mulheres. Ela falou assim, não, a gente tem que falar eu ia até mexer com você quando você falou isso, a gente tem que falar do nosso negócio até na fila do supermercado, né, que você pegou o nicho ali. Só que, assim, eu já cheguei a conversar com as pessoas porque está nos meus planos e eu tenho um projeto de fazer um trabalho de alta performance para atletas, unindo a questão do mental com o físico, e isso já é mais que comprovado. Tem Michael Phelps aí da vida que quando você já chega num patamar enquanto atleta, você já passa a ser 70% visualização e 30% treino braçal, né? Porque você já, obviamente, já tem um ritmo de atleta, já faz um esforço ali, mas por que ele ganhava tanto? Porque ele aprendeu a visualizar ele chegando no final, ele já aprendeu a mexer com... Quando as pessoas, isso nada mais é do que aquela da ansiedade de desempenho, cada um chama de um jeito, eu chamo de ansiedade de desempenho. Todo mundo, vou para uma competição, seja como atleta, seja como cantor, seja como qualquer coisa, às vezes você performa super bem no seu dia a dia, por isso que as pessoas falam, treino é treino, jogo é jogo, e chega na hora do vamos lá, você trava, não consegue, ou vai muito aquém daquilo que você conseguiria fazer. Então, isso até por ser a minha vivência, porque eu gosto, é uma coisa que a minha vida, é o meu dia a dia, eu tive a oportunidade de observar, eu competi também, porque eu sempre gosto de estar dos dois lados, para passar pela experiência da competição, e assim, as pessoas ficam enlouquecidas. Em competição, a pessoa se transforma, gente, é uma coisa de louco, e às vezes as pessoas quando não têm muito equilíbrio emocional, o próprio companheiro de competição, um se estranhar com o outro, porque sabe que você poderia ter feito aquilo, e o que aconteceu que você não está fazendo, assim,
Então, preparar essas pessoas, né, que tem esse foco de competição, e também para aquelas outras pessoas que eu sempre falo, você pode ir no melhor nutricionista, você pode pagar a academia mais cara da cidade. Se você não for... Não adianta nada. Isso que eu falei do CrossFit, lá no CrossFit, por exemplo, de usar a hipnoterapia até essa parte das pessoas, é muito maneiro, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu tive de uma menina que não conseguia pular na caixa. Ela não conseguia pular a caixa. Rapidinho. Tá conseguindo passar? Não, tá carregando o computador. Mas tá acabando a bateria? Tá com 20%. Tá. E aí, por exemplo, a pessoa não conseguia pular na caixa. Não sei se você tá ligado, não sei se você já viu. A galera tem que pular com os dois pés e ficar ali, pá, não sei o que lá. A menina tinha muito medo de cair. Muito medo de cair. Pra ela aquilo ali, pra ela quebrar a cabeça, quebrar o braço e morrer. É um negócio surreal. E eu virei pra ela e falei assim, pô, mas você tá com medo de cair? O que é? Eu tô com medo, eu fico com medo da caixa tombar. Aí eu falei assim pra ela, eu vou estar do seu lado, mas eu vou te ajudar aqui rapidinho. Isso aqui é diferente do vou falar de hipnose o tempo todo. Mas tipo assim, a gente tava ali, eu não falo nada nunca, mas eu vi que a pessoa tava naquela situação ruim. Eu falei, cara, sei lá, vou fazer um teste aqui. Aí eu fui pra ela e falei assim, fecha o olho, a gente naquela ofegante, pá, não sei o que lá, eu falei, fecha o olho. Ela fechou o olho, eu falo assim, imagina que você tá pulando na caixa que você tá conseguindo. Ela, pum, pulei. Eu falei, conseguiu? Ela, consegui. Eu falei, desce da caixa agora. Pula de novo. Fiz isso 3 vezes. Aí eu falei, ó, você vai fazer o seguinte, você vai pular na caixa agora e eu vou estar do seu lado. Se você precisar, você apoia em mim. Ela, pulou na caixa. Que isso, cara? Não é possível. Aí eu falei, beleza, agora tudo que você precisar fazer aqui dentro, que você não conseguir, você faz isso daí. Cara, tudo que ela faz agora lá dentro, tipo assim, igual ficar de cabeça pra baixo, ela também não conseguia. Ela, não consigo, ela olhou pra mim, eu falei assim, consegue? Como é que faz? Ela, pum, fechou, pá! Não conseguiu de primeira, porque o virar, às vezes a gente fica meio receoso, não sabe a força, quantidade de força. Então ela fez 2, 3, 4, na quinta ela conseguiu. Sim, e é uma construção também, né? Ali e aí por isso que eu acho que os chamados coaches, né? É importante fazer essa formação para começar a entender como é que guia as pessoas dentro desse processo. Você acha que você consegue, dentro da hipnose, utilizar o coaching em alguma coisa, dentro do seu processo com seus clientes? Então, eu acabo usando um pouco, né? Quando eu tenho esses processos maiores, quando é uma grávida ou uma outra questão que eu preciso realmente de um processo maior, eu acabo usando uma coisa de PNL, de coaching, um pouco conhecimento que eu tenho ali, eu acabo usando sim. Você chegou a estudar alguma coisa de PNL? Já. Os pressupostos da PNL são muito irados. Nossa, aquilo ali São muito maneiros. Podia fazer tipo uns 10 mandamentos, né? A gente todo mundo tem casos pressupostos da PNL, bom, explicados, né? Porque às vezes de cara não é muito fácil de entender. Mas dentro do que diz respeito à técnica, eu queria saber de vocês se vocês têm essa impressão, não sei até que ponto que vocês conhecem, conversa muito com a hipnose. Não, claramente eu falo pra todo mundo que a PNL é um braço da hipnose. É um braço. Você vê que a hipnose seria o corpo, aí você tem a PNL, você tem algumas outras ferramentas e tal. Não, cara, demais. Tudo. A PNL principalmente. Principalmente. Quer te levar a um estado e você tá naquele estado e você aplica a técnica, porém... Mas a PNL vem realmente da hipnose, vem de Milton Erickson, né? Porém as pessoas acabam vendendo, né, a PNL como um conjunto de técnicas ali, e foi quando até eu expliquei que foi a minha necessidade de fazer a hipnose. No seu caso, o coaching eu preciso de algo mais, né? Eu fiz a PNL, fiz o coaching, mas eu entendia que algumas pessoas têm mais facilidade. Fecha o olho aí, imagina você fazendo e a pessoa consegue entrar no estado e fazer. Outras pessoas você precisa de uma técnica para fazer ela entrar em estado hipnótico, que é o que a técnica da hipnose também traz pra gente, mas o terapeuta que está ali aprendendo, muitas vezes não tem esse conhecimento e não tem aquela noção que a pessoa precisa estar num determinado estado. Porque se ela não estiver naquele estado, você pode aplicar a técnica que você quiser, que vai dar no mesmo. E aí que eu acho que elas, assim,
acabam até se misturando. Você coloca a pessoa em estado hipnótico, aplica a técnica mais específica de PNL, não só as ferramentas que você tem da hipnose. Então eu sempre vejo assim... Não, o PNL conversa muito. Como esses Conversa conceitos, né? Igual a gente já conversou antes. Porque assim, quando a gente faz a formação de hipnose clínica, a gente não foca necessariamente nas ferramentas da PNL. A gente foca ali em levar a pessoa pro estado, ressignifica, volta, traz, entra, sai, beleza. Só que quando a gente faz um curso de PNL e a gente soma isso no processo da hipnoterapia, ela dá um step up. Exatamente. É claro. É porque te traz mais ferramentas, é basicamente isso, né? Mas aí, muitas das vezes, se você faz a formação da PNL, você ainda não conseguiu entender muito bem ali como é que faz, como é que a sua professora fazendo lá na frente, demonstrando que tá dando certo, e quando você vai fazer, não deu muito certo, vamos dizer assim. É porque já tem que ter um conhecimento prévio daquele estado e daquilo tudo. E eu acho assim, no frigir dos ovos é como se fossem escolas mais ou menos da mesma coisa, falando línguas diferentes, digamos assim. Eu fiz até a formação do Lucas Naves por conta disso, porque ele também é practitioner de PNL. Então, já vi muito vídeo dele. Pois é, ele já une as duas coisas. Então ele já ensina aquilo ali, como que você aplica a PNL na hipnose. Exatamente. O curso que eu tenho de PNL é dele. Então, eu fiz a hipnose dele por conta disso. É muito bom. E aí a gente, como terapeuta, a gente precisa, né, entre aspas, qualquer terapeuta, né, de ter os pressupostos da PNL como nosso mandamento, né? Você falou a questão da sugestão, né, que você deu pra moça lá na academia. Eu lembrei agora aqui de um caso com a minha filha, que criança quando vai tomar vacina, todo mundo fica falando, vai chorar, vai dar reação, não sei o que. Minha filha nunca chorou, né? Agora que tá maior ela chora, mas quando era menorzinha ela só dava aquele gritinho do susto e acabou. E nunca teve reação, nunca teve febre, nunca nada. Caraca. Mas porque sempre que a pessoa que ia aplicar, né, ia falar alguma coisa, eu falava, tá bom. Tipo, eu meio que ignorava e não ficava reforçando aquilo na cabeça da minha filha. E depois também eu tratava como se nada tivesse acontecido. Você dava sugestões positivas pra ela naquele momento? Pô, irado. E ficava com ela e dava aquele carinho. Então ela sentia que aquilo ali era um momento normal, como qualquer outro do nosso dia. Não ficava com aquela tensão, né, que os pais ficam quando vai dar vacina pra criança. Tá vendo, pai? Tá vendo, mãe? Você fica mais preocupado com seu filho tomar vacina do que a criança. Total. E o pai e a mãe é o primeiro hipnotizador dos filhos, né? É o primeiro e principal. Então aquilo que a gente fala pros nossos filhos é lei. Espere o medo, né? A mãe fica com medo, o pai fica assustado. E aí você passa para a criança aquela experiência como uma experiência traumática porque você tá assustado. Você consegue, porque às vezes você quando criança foi traumatizado e aí você não consegue, não de agulha, não gente. Tratou, exatamente. E aí você na hora, eu vou passar isso para ela. Né, graças a Deus a gente chegou a um nível de consciência que às vezes que a gente quer cada vez mais que as pessoas cheguem, né? Que de ter esse olhar pra gente e expandir. Você falou também, né, de não ser tratado por uma pessoa que já teve depressão, que já teve ansiedade. Todos nós temos as nossas questões, ninguém aqui é perfeito. E tem questões nossas que a gente não vai querer, que sim, não faz diferença ser tratado. Tipo essa questão da agulha que eu tenho. Eu tenho questão com a agulha até hoje, mas pra mim é diferente. Eu não tomo vacina toda hora, não tiro sangue toda hora, não é uma questão pra mim. Então, acho que é importante também a gente falar isso, né? Todo mundo tem as suas, todo terapeuta vai ter as suas questões, com certeza. Mas a gente vai tratar aquilo que... E eu acho assim que, forçando cada vez mais, eu acho que a gente como terapeuta, a gente tem que ser preparado, a gente tem que se preparar cada vez mais. E eu acho que esse mecanismo da auto-hipnose talvez assim seja uma das ferramentas mais impressionantes que eu já conheci na minha vida, tá? A gente já tá no limite de tempo aqui. A gente vai poder falar isso outras vezes, tá vendo? Você voltou, nem demorou muito, tá vendo? Então a gente vai ter muita oportunidade de falar aqui. Mas eu já passei por muita coisa, até dentro da espiritualidade, dentro de outras ferramentas também, do coach e tal. Mas eu diria que de tudo, assim, eu acho que a auto-hipnose é uma das coisas mais impressionantes que eu já conheci. Principalmente porque a auto-hipnose, ela faz uma fisioterapia na nossa mente, cara, no nosso cérebro, sabe? É isso que eu sinto quando eu faço auto-hipnose.
Eu faço hipnose há mais ou menos 160 dias sem pular um. Você entendeu? Então, assim, cara, a gente sente a mudança. Sim. Eu, no início do ano passado e eu no início desse ano. São duas pessoas completamente diferentes. Duas pessoas completamente diferentes. Não de personalidade, mas de comportamento, de responsabilidade, nesse tipo de aspecto. Entendeu? Então, gente, olha, o tempo passa. Infelizmente, ele passa. Ele é relativo, mas ele passa. E passa rápido. Né? Eu digo assim, a maioria das pessoas que vem aqui falam, poxa, mas o que a gente vai falar? Tô preocupado com o que a gente vai conversar, o que eu preciso preparar, tem que ter um script. Eu falei, gente, quando você vai pro bar, quando você vai pra uma mesinha no shopping, você leva script pra trocar ideia? Porra, é isso. Isso aqui é bom demais. E se deixasse, a gente ficava aqui puxando assunto e ia embora. Desce um barquinho aí do Haru, aí aqui, ó, aí que a gente anima mesmo, vai embora, né? Então, é muito bom. Eu queria agradecer mesmo, assim, você ter aceitado o convite, Loris, e você ter retornado, mano, é muito legal você tá aqui mais uma vez, isso só reforça como esse bate-papo é bacana pra caramba, né? E, poxa, obrigado pela sua experiência, parabéns pelo seu trabalho também, Anne, eu acho que vocês dois estão desempenhando muito bem, eu ouço falar muito bem do trabalho de vocês aí pelo prédio, as pessoas que a gente vai conhecendo, assim, eu acho que é muito importante a gente escolher uma profissão onde a gente ajuda pessoas, onde a gente cria empatia, onde a gente para de julgar as pessoas, onde a gente resolve transformar a vida das pessoas. Eu compartilho esse sentimento maravilhoso com vocês, assim, porque vocês já sabem, né? Eu sou técnico mecânico industrial, engenheiro civil, um monte de formação de não sei que lá técnica, e de repente eu falei, não, vou parar de cuidar de problema e vou cuidar de pessoas. Então, eu compartilho isso com vocês. Agradeço de verdade vocês terem aqui, eu adoro esse papo, pra mim é maravilhoso. E, mais uma vez, eu vou pedir para que vocês falem para as pessoas onde que elas te acham, o arroba de vocês no Instagram, se vocês têm site, deixa tudo aqui para as pessoas. E se vocês quiserem dar mais uma mensagem final, momento de você. Quero agradecer ao convite que vocês me fizeram de estar aqui hoje, desmistificando um pouco, né, a hipnose, a hipnoterapia. Tem uma frase do Milton Erickson que eu gosto muito, que ele fala que é mais difícil você tirar as pessoas da hipnose que elas já estão do que colocar elas em hipnose. É verdade. Né? Isso é muito real. As pessoas têm muito medo da hipnose, mas já está todo mundo hipnotizado pelas mídias, hipnotizado pelo conhecimento, hipnotizado por várias coisas, né? Pela rotina, enfim, pelas crenças. Verdade. Então é muito mais fácil, o trabalho que a gente faz é muito mais fácil, é só tirar ela dessa hipnose, na verdade. Verdade. E o que você falou é muito interessante mesmo, e o que a Anne também reforçou mais cedo, que o nosso trabalho não é tornar você escravo da gente, né? Você ficar eternamente fazendo terapia, a gente realmente não quer isso. A gente quer dar ferramentas, as ferramentas que a gente tem, que a gente aprendeu, para você conseguir se desenvolver e seguir com a sua vida. E quando surgir um problema, alguma questão parecida com aquela, ou enfim, que você tenha aquelas ferramentas ali na sua mão que você possa aplicá-las. E a auto-hipnose é uma delas, né, que a gente ensina no consultório para a pessoa poder usar no restante da vida dela, no que ela precisar no dia a dia, na academia, com o filho, enfim, aonde for. É muito incrível mesmo. Muito bom. E onde que o pessoal te acha? Então, eu trabalho aqui no Instituto Plenamente, quarta, quinta e sexta. E você me encontra pelo @loires.klein ou pelo @plenamente Instituto, né? Plenamente Instituto. Ou pela minha rede social também, pelo WhatsApp. É isso. Show de bola. E você? Bom, acho que a Lois falou, eu não tenho mais a acrescentar, o que ela falou foi muito bem colocado. Você encontra a gente também na página da Plenamente Instituto, www.plenamente Instituto, lá vai ter todos os profissionais que trabalham aqui com a gente. Bati aqui o microfone agora. O meu Instagram é Anne Mancebo, hipnoterapeuta. E aí eu respondo por lá. Através da página também vocês vão ter um link para falar com o nosso WhatsApp ou para mandar e-mail pra gente. Agradecer você a oportunidade de estar aqui, agradecer a Lois por ter acrescentado tanto pra gente aí na questão da hipnose e do nicho dela, e agora vocês têm uma noção do quanto que é importante a gente ser bem hipnotizado desde o útero, né? Ter a hipnose boa. É verdade. Muito bem, gente. Então, pessoal, mais uma vez,
agradeço a você que ficou aqui, que assistiu, que dedicou um pouquinho do seu tempo para conhecer e entender um pouco mais sobre a hipnoterapia, sobre a hipnose clínica, né, sobre esse tratamento maravilhoso que a gente tem, essa ferramenta que a gente usa, que é a hipnose, né? Vocês me encontram também lá no @augustodias. Não, Augusto Dias OFC, já estou confundindo com outro Instagram, é tanta coisa, né? Que eu acabei nem falando, mas eu e o Daniel, a gente abriu uma empresa recentemente, que é a BWS. Então a gente está abrindo uma empresa que atende empresas dentro dessa área de saúde mental e física, né? Então a gente está com vários programas super legais, a gente acabou de fechar um contrato e tá aí com mais 2 contratos rolando dentro dessa festa, tá uma loucura, uma correria doida. Graças a Deus, gosto muito da correria, é aquela correria controlada, sabe? Então é sempre muito bom. Mas todos os arrobas, todos os sites, tudo que você vai procurar e achar a gente vai estar na descrição desse vídeo, tá? Então só reforçando que além delas terem falado, vai estar tudo escrito aqui embaixo, então procura a gente, manda mensagem para elas, vai lá na DM, lota a DM delas de mensagem falando sobre, perguntando as dúvidas sobre gestação, perguntando as dúvidas sobre como ser uma mulher de sucesso, de alta performance aí, né? Procurando o bem-estar, a vida, uma vida melhor. E é isso, pessoal, finalizamos aqui o nosso episódio de número 13. Olha que legal. Passamos do 3º mês de podcast. O número 13 é o meu número da sorte. Aí, Marina. Quando nasceu meu filho. Aí, pô, irado. Aí, ó, isso tudo tem um significado. Como diz uma grande amiga minha, ela fala assim, isso é um sinal. Então, pessoal, agradecemos mais uma vez. Tá? Então, só reforçando cada vez mais que se você precisa de ajuda, se você quer buscar uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida mais plena, procure a hipnoterapia, procure um hipnoterapeuta que possa te atender dentro daquilo que você anseia, daquilo que você busca. Então, pessoal, mais uma vez agradeço muito por vocês terem vindo aqui falar sobre hipnoterapia, nossa paixão. A gente pode ficar falando aqui infinitamente que a gente não vai cansar. São casos e casos e casos e casos que a gente tem, isso é muito bom. E agradecendo mais uma vez a Vox to You por estar patrocinando esse podcast, o PlenaCast, que sem a Vox a gente não teria esse espaço maravilhoso, com esse arzinho condicionado bom, com esses microfones, com essa mesa maravilhosa, com isso tudo que a gente tem possibilidade de entregar às pessoas, que eu acho que esse é o nosso propósito, né? Entregar conteúdo de qualidade que possa agregar na vida das pessoas. E mais uma vez, muito obrigado por você ter ficado até aqui e valeu! PlenaCast, toda quarta-feira, às 20 horas. Aguardamos você. Valeu!